Muito bem, irmãos, enquanto as crianças se retiram, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E nós temos dedicado os últimos domingos e vamos dedicar os próximos meses a estudar toda a carta de Paulo aos Filipenses. E nós resumimos o tema da mensagem dessa carta justamente com o título de Alegria Incomensurável, ou seja, aquela alegria que nós não podemos medir. É uma alegria que não pode ser simplesmente limitada. Essa é a alegria que a pessoa tem em sua vida a partir do momento que ela encontra Jesus e faz de Jesus o seu Senhor e Salvador. Nós vamos continuar hoje a nossa série de mensagens lá no capítulo 2 de Filipenses, e eu peço que você, nesse momento, antes de estudarmos a palavra, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus mais uma vez. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque hoje nós nos reunimos nesse lugar com o objetivo de cultuar o Teu nome, de reconhecer que o Senhor é o nosso único Deus, de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e por isso nós estamos aqui, para adorar ao Teu nome, e também dizer que as nossas vidas pertencem ao Senhor. Agora que vamos ouvir a mensagem da Tua palavra, pedimos que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações, às nossas mentes, que possamos de fato ouvir da Tua vontade para as nossas vidas, através da palavra de Deus que será estudada nessa noite. Nos ajuda, Deus, fala ao nosso coração, pois nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A mensagem de hoje e também a mensagem do próximo final de semana tratará de um assunto que é extremamente agradável e gratificante de nós considerarmos em nossas vidas. Nós vamos falar sobre a importância dos amigos que Deus coloca em nossas vidas, em nossa caminhada cristã. E os amigos, eles são fontes de alegria em nossa vida. Os amigos que Deus coloca em nossa caminhada são essa fonte de alegria incomensurável. Foi isso que Paulo experimentou na sua vida e é isso que ele compartilha com a igreja de Filipos. E é importante nós entendermos que as pessoas são extremamente importantes. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas que cuidam, pessoas que ajudam, pessoas que demonstram interesse, pessoas que são amigas, pessoas que se preocupam verdadeiramente conosco. Deus usa a vida das pessoas para nos abençoar de uma maneira muito significativa. Deus coloca pessoas ao nosso lado para que sejamos capazes de suportar os fardos da vida. Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar a resolver alguns conflitos. Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar a alcançar alguns objetivos. As pessoas também nos ajudam a vencer a tentação,
a perseverar na fé, a nos aconselhar, nos corrigir, chorar conosco e também rir. As pessoas são uma bênção em nossa vida. É verdade, muitas pessoas nos trazem dor, nos trazem aflição, mas Deus também usa pessoas para nos consolar e nos ajudar na nossa caminhada cristã. E são pessoas que choram conosco, mas também são pessoas que riem e nos fazem rir. Nas amizades nós encontramos a verdadeira alegria da parte do Senhor. Hoje nós vamos estudar uma passagem que apresenta um amigo do apóstolo Paulo, o companheiro dele de ministério, Timóteo. E para Paulo, Timóteo era uma grande fonte de alegria. E hoje nós vamos falar sobre Timóteo, e na próxima semana nós vamos falar, se Deus permitir, sobre Epafrodito. Abra a sua Bíblia então, em Filipenses, capítulo 2, versículos 19 a 24. Filipenses, capítulo 2, versículos 19 a 24. E a palavra de Deus nos diz assim: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem eu espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Veja que o apóstolo Paulo dedica uma parte da sua carta para fazer uma menção honrosa a duas pessoas que foram extremamente significativas na sua vida. Pessoas que foram seus companheiros, pessoas que foram seus amigos. E nós aprendemos então, de fato, de que os amigos, eles são instrumentos nas mãos de Deus para nos ajudar. Lembre-se, todos nós precisamos de amigos. Todos nós precisamos de outras pessoas. E por isso, as pessoas devem ser uma prioridade em nossa vida. E veja bem que o apóstolo Paulo, ele tinha muitos ensinamentos e muitas coisas para compartilhar com os filipenses. Mas veja bem que mesmo ele tendo assuntos tão importantes a serem tratados, ele não se esqueceu de mencionar e recomendar dois dos seus grandes amigos à igreja de Filipos. Filipenses 2, 19, veja o que Paulo diz: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. A maioria de vocês já está familiarizada com o contexto da carta de Filipenses. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo foi quem fundou a igreja em Filipos, que foi a primeira igreja cristã na Europa. Ele tinha um relacionamento muito próximo com esses irmãos. E agora ele estava impossibilitado de vê-los, de visitá-los, de ter uma comunhão pessoal com eles, porque Paulo agora estava preso em Roma. Paulo estava preso, ainda que numa prisão domiciliar, mas ele era mantido acorrentado a um soldado romano 24 horas
por dia. Ali ele poderia sim receber a visita de algumas pessoas e ele também contava com a presença de alguns dos seus companheiros de ministério. Dentre esses companheiros estava justamente Timóteo. E Paulo, então, ele escreve aos Filipenses dizendo que a esperança dele, essa esperança que ele tinha em Jesus Cristo, de poder enviar o seu amigo até os filipenses. Ele tinha certeza de que Timóteo iria ajudar a igreja dos filipenses nas questões que eles estavam enfrentando e que estavam demonstrando muitas dificuldades, principalmente no que diz respeito aos relacionamentos. Nós vamos aprender mais à frente, lá no capítulo 4, que na igreja de Filipenses tinham duas irmãs que eram crentes sinceras no Senhor Jesus Cristo, eram servas de Deus, mas que não estavam se entendendo. Elas não estavam conversando. A comunhão delas estava sendo prejudicada por algum tipo de desentendimento. Paulo então espera que Timóteo, que não estava preso, impedido de sair de Roma, pudesse ir até os Filipenses o representando. Então veja bem que o apóstolo Paulo, ele tem um alto conceito a respeito das pessoas e principalmente dos seus amigos. Ele vê Timóteo, ele vê também Epafrodito como verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus para ajudá-lo nesse momento. Lembre-se que os amigos nos ajudam sempre a lembrar algumas verdades da palavra de Deus. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para os nossos amigos, quando nós os consideramos como instrumentos de Deus para abençoar as nossas vidas, nós precisamos nos lembrar que Deus, Ele não precisa das pessoas para agir. Ele não precisa da minha vida, Ele não precisa da sua vida para realizar a obra, para fazer qualquer coisa. Deus é soberano e por isso Ele é Deus. Ele não necessita de nenhuma pessoa. Mesmo assim, Deus usa as pessoas para demonstrar o seu amor. Deus não precisa, mas Ele nos usa. Ele usa as nossas vidas para que o seu amor seja demonstrado diante de outras pessoas. Veja bem, Paulo não era orgulhoso. No maior momento de angústia que ele estava enfrentando até agora, então, ele contava sim com a presença e a ajuda de amigos. Ali na prisão, ele permitiu que os seus amigos o consolassem e o ajudassem diante das aflições. Especialmente Timóteo, que fora um dos seus maiores cooperadores no ministério. Paulo, ele nunca trabalhou sozinho. Em todas as suas viagens missionárias, em toda a implantação de igrejas, ele sempre trabalhou em equipe. Ele sempre fez a obra de Deus, contando com a ajuda de homens e mulheres fiéis a Deus. Nós aprendemos também uma segunda grande verdade aqui. As pessoas nos ajudam a nos lembrar que as pessoas são sim importantes para Deus e devem ser também importantes para nós. Nós vivemos num mundo onde as pessoas amam as coisas e usam as pessoas. E isso é muito triste. E é por isso que nós nos deparamos numa sociedade onde realmente nós não encontramos
um amor genuíno, mas um tipo de relacionamento utilitário. As pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos diz que as pessoas, sim, são importantes para Deus e as pessoas também deveriam ser importantes para nós. Nós deveríamos, sim, amar as pessoas e usar as coisas. Deus considera as pessoas importantes. A palavra de Deus nos diz: Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas. Deus amou a humanidade. Jesus Cristo, Ele morreu para salvar pessoas. Jesus voltará para estar então sempre com as pessoas que fazem parte do seu povo, da sua igreja. As pessoas são importantes para Deus. Pessoas e não coisas devem ser prioridades, então, em nossas vidas. Paulo estava impossibilitado de ir até os filipenses. Ele estava preso, ele tinha saudade, ele tinha preocupações em relação à igreja. Mas Paulo, mesmo estando impossibilitado de visitar os filipenses, ele reconhece que ele precisa da ajuda do seu companheiro Timóteo para cumprir a tarefa de dar assistência à igreja de Filipos. Paulo, ele poderia manter de uma forma egoísta Timóteo ao seu lado. Afinal de contas, nós já aprendemos nos outros domingos que Paulo, ele estava sim no meio de uma grande expectativa. Ele poderia ser liberto, mas ele também poderia ser executado. A qualquer momento ele poderia ser simplesmente condenado à morte. Nesse momento, ele poderia manter sim Timóteo, seu grande amigo, ao seu lado, para ajudá-lo nesses momentos de aflição. Mesmo assim, o apóstolo Paulo, ele age de uma maneira altruísta. E ele sabe que é mais necessário enviar Timóteo para Filipos do que mantê-lo junto em Roma. Timóteo, então, poderia fazer tudo aquilo que Paulo não poderia fazer. Timóteo poderia orar pessoalmente com os filipenses. Timóteo poderia ensinar pessoalmente os filipenses. Timóteo poderia pessoalmente corrigir os erros, os falsos ensinos, exortar os filipenses e também confortá-los nesse momento de angústia. Veja bem, Paulo nos ensina que as pessoas, sim, são importantes para Deus e também devem ser importantes em nossas vidas. Os problemas e sofrimentos nos forçam a reconhecer que não somos autossuficientes. Precisamos de outras pessoas e, portanto, precisamos também de Deus. É no momento do sofrimento, é no momento da angústia, são naqueles momentos em que nós nos encontramos em aflição, seja diante de uma doença, seja diante de uma tragédia familiar, seja diante do divórcio, seja diante do desemprego, seja diante da morte de alguém muito querido. Nesses momentos, nós somos obrigados a reconhecer que nós não somos autossuficientes. Nós não somos tão poderosos e fortes como nós gostaríamos de ser. Nos momentos da aflição, nos momentos de dificuldade, nós
nos deparamos com essa verdade, de que nós sim precisamos de ajuda. Precisamos sim de outras pessoas. E é muito interessante, porque quando nós reconhecemos que precisamos de um outro, de que nós não somos suficientes, de que nós não nos bastamos, quando nós reconhecemos que precisamos de um outro, nós também somos relembrados a reconhecer que se precisamos de outras pessoas na nossa vida, nós precisamos ainda mais de Deus. Então, os problemas e os sofrimentos, sim, eles nos trazem dor, eles nos trazem tristeza, mas também nos revelam essa grande verdade, de que nós precisamos de outras pessoas e de que nós precisamos da ajuda de Deus em nossas vidas. Paulo, então, conta com a ajuda de Timóteo para cumprir a missão de visitar e cuidar da igreja dos Filipenses. Ele espera que Timóteo vá, o represente, ajude os Filipenses, e ele espera também que Timóteo retorne, trazendo boas notícias. E Paulo diz então que quando ele receber essas notícias, ele então terá motivo de grande alegria. Mas gente, quem que é Timóteo? Quem é esse companheiro do apóstolo Paulo? E nós aprendemos que Timóteo foi um filho na fé do apóstolo Paulo. Vamos ver o versículo 20. Filipenses capítulo 2, versículo 20, nós vemos o seguinte: não tenho ninguém que como ele, Timóteo, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Quem era Timóteo? Timóteo, ele aparece já em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Quando Paulo traz a saudação aos filipenses. Ele saúda os filipenses e ele, desde o início, já ressalta que também Timóteo, seu companheiro, saúda os filipenses, os presbíteros e os diáconos daquela igreja. Mas quem era Timóteo? E nós temos uma lista enorme, a gente não vai ler todos os textos bíblicos. Depois, se você quiser conferir esses textos, você vai poder acessar o nosso site ou pelo Facebook, você vai ter a gravação da mensagem. Mas vamos ver aqui quem era Timóteo. Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que Timóteo, ele era filho e também neto de mulheres cristãs. A sua mãe e a sua avó eram mulheres que conheciam o Evangelho, que tinham um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também nos fala que o pai de Timóteo, que nós não sabemos o nome, esse pai de Timóteo, ele era grego. Ou seja, ele não tinha origem judaica, não era uma pessoa que conhecia e temia ao Deus vivo. A palavra de Deus também nos diz que Timóteo, ele conhecia a palavra de Deus desde a sua infância, através da sua mãe, através da sua avó. A Bíblia também nos diz que Timóteo, ele era um filho do apóstolo Paulo na fé. Ou seja, Timóteo entregou a sua vida a Cristo através do ministério do apóstolo Paulo. Sim, Timóteo conhecia o Antigo Testamento. Ele conhecia o Deus verdadeiro. Mas foi através de Paulo que ele conheceu o Evangelho. E então se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Também ficamos sabendo que essa conversão de Timóteo aconteceu justamente na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A Bíblia também nos fala que Timóteo foi circuncidado por Paulo
para acompanhá-lo na segunda viagem missionária. Existem algumas coisas que a Bíblia nos ensina e nos relata que parecem ser simplesmente detalhes que poderiam ser simplesmente não mencionados nas Escrituras. Mas é muito interessante porque a Bíblia diz que Timóteo se converteu, se demonstrou uma pessoa interessada pelo Evangelho, pela obra de Deus, demonstrou sim interesse em acompanhar o apóstolo Paulo na sua viagem missionária, de pregar o Evangelho, de implantar novas igrejas, de levar a salvação para judeus e também para gregos, mas existia um problema ali, porque Timóteo, ele era filho de mãe judia, mas ele era filho de um pai grego. E provavelmente a influência do seu pai foi muito maior no que diz respeito aos costumes do que a influência da sua mãe. Justamente porque naquela sociedade, naquela época, o marido, o pai, ele tinha todo o direito sobre a vida da esposa e também do filho. Como Timóteo era grego e judeu, ele não foi circuncidado. Vocês devem já, nessa altura de caminhada cristã, se lembrar que a circuncisão era um sinal, uma evidência de que o filho homem estava em aliança com Deus. E veja bem, Timóteo, ele não tinha esse sinal em sua vida. Mas Paulo, então, mesmo sabendo que a circuncisão física não tem valor nenhum para a salvação, ele resolve circuncidar Timóteo. E por que ele faz isso? Já que qualquer tipo de obra não é nenhum mérito para a salvação. Porque Paulo sabia que eles iriam pregar tanto para judeus quanto para gentios. E que os judeus, ao saberem que Timóteo não era circuncidado, talvez os judeus teriam dificuldades de dar atenção à pregação, ao testemunho de Timóteo. E Timóteo, então, aquele jovem, ele consente em ser circuncidado, mesmo depois de crescido pelo apóstolo Paulo. O que nós aprendemos com isso? Que Timóteo já tinha uma disposição de se sacrificar em prol do bem das outras pessoas. Se isso era uma coisa que podia impedir a pregação do Evangelho, mesmo Timóteo sabendo que iria sofrer dor física, ele não colocou o seu bem-estar acima do bem-estar do ministério e das pessoas que poderiam ouvir do Evangelho. O que mais nós aprendemos a respeito de Timóteo? Nós aprendemos que Timóteo, ele ajudou o apóstolo Paulo na fundação da igreja dos Filipenses. Ele estava junto no início daquela igreja. Também nós aprendemos que Timóteo já tinha sido enviado antes para fazer uma visita aos Filipenses. Sabemos também que Timóteo esteve ao lado de Paulo na prisão em Roma. Então, irmãos, quando Paulo resolve enviar Timóteo até os Filipenses, ele estava enviando uma pessoa que não era apenas muito querida por ele, mas também alguém que já era conhecida e que era reconhecida pela igreja em Filipos. Por isso, então, o apóstolo Paulo decide enviar Timóteo. E nós aprendemos também nesses versículos
algumas qualidades de Timóteo. Qualidades essas que são essenciais a um verdadeiro amigo, a um verdadeiro companheiro de ministério. Nós vamos ver então os versículos 20 e 21. Depois também nós vamos ver os versículos 23 e 24. Versículo 20 nós vemos o seguinte: não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Qual é uma das qualidades que o apóstolo Paulo enfatiza para os filipenses? Ele diz que Timóteo, ele tinha a mesma preocupação que ele, apóstolo Paulo, tinha com o bem-estar daqueles irmãos. Quando ele fala que não tem ninguém que como ele, Paulo está dizendo assim, que ele e Timóteo tinham uma mesma alma, uma mesma maneira de pensar. Eles tinham uma preocupação sincera com aqueles irmãos. Paulo sabia que Timóteo não apenas se preocupava com a igreja de Filipenses como ele, mas ele sabia também que ele nutria o mesmo sentimento que o apóstolo nutria em seu coração. Ele sabia que Timóteo iria amar os filipenses, como ele mesmo os amava. Por isso, ele envia então Timóteo até Filipos. Ao enviar Timóteo, Paulo então demonstra a sua total confiança nele. Quando ele envia Timóteo, é como se Paulo estivesse enviando a ele mesmo, a ele próprio. Tamanha era a confiança, tamanha era a certeza de que Timóteo se preocupava com o bem-estar daqueles irmãos. Uma segunda característica muito importante que Paulo ressalta aqui na vida de Timóteo é o seu altruísmo. Versículo 21 nos diz assim: pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Veja bem, o apóstolo Paulo está dizendo que muitas pessoas buscam os seus próprios interesses. Pessoas que poderiam ir até Filipos, mas ele envia Timóteo. E por que ele envia Timóteo? Porque ele sabe que Timóteo está mais preocupado com o bem-estar dos filipenses do que o seu próprio bem-estar. Ele sabe que Timóteo está buscando os interesses de Jesus Cristo. Timóteo não buscava os seus próprios interesses. Ele não era uma pessoa egoísta. Ele sabia que a igreja de Cristo era mais importante do que o seu próprio bem-estar. Timóteo, ele não buscava riqueza, ele não buscava o reconhecimento dos outros, ele não queria receber vantagens das pessoas daquela igreja. Ele queria o seu bem-estar. Timóteo, então, ele é um exemplo de humildade para os filipenses. Vocês se lembram que há poucos domingos nós aprendemos sobre a importância de sermos humildes. Não foi isso que o apóstolo disse para os filipenses? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele disse antes, olha, não façam nada por partidarismo ou vanglória. Paulo dá o ensino, ele dá a ordem e agora ele envia uma pessoa que é um exemplo de que sim, é possível demonstrar, ter humildade em nossas vidas. Timóteo era um exemplo de uma pessoa que seguia o exemplo de Cristo e, portanto, era humilde. É verdade, as pessoas seguem ideias. Mas mais do que ideias, as pessoas seguem outras pessoas. Pessoas inspiram. Pessoas nos dão a certeza de que é possível, de que vale a pena seguir
obedecer à palavra de Deus. Continuando, a terceira e última qualidade que Paulo ressalta na vida do seu amigo Timóteo, ele diz que Timóteo era um servo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Timóteo era alguém que já tinha sido testado durante toda a sua caminhada cristã, durante todo o ministério de Paulo. Ele tinha visto não apenas o progresso do Evangelho, não tinha visto apenas a oposição que se levantava contra o Evangelho, como também Timóteo tinha compartilhado todas as experiências que o apóstolo Paulo tinha. Timóteo, então, era um amigo, um companheiro, um ministro do Evangelho que tinha sido testado e mais, alguém que tinha sido aprovado no serviço ao lado de Paulo. Timóteo, ele servia a Paulo como se Paulo fosse o seu próprio pai. Veja como é que Timóteo é descrito pelo apóstolo Paulo. Como Paulo fala da sua relação com Timóteo. Ele diz, olha, ele me serviu como um filho serve ao seu próprio pai. Timóteo, então, ele era como um filho para Paulo. E o filho, nós queremos muitíssimo bem. O filho nos é precioso. O filho, se nós pudermos, nós manteríamos ao nosso lado sempre. Mas veja o que é que o apóstolo Paulo faz. Ele pega aquele que ele considera como o seu filho e ele compartilha o seu filho com os filipenses. Porque ele tinha certeza de que Timóteo serviria aos irmãos em Filipos. Se Timóteo era também um exemplo de humildade, aqui nós vemos que Timóteo também é um exemplo de servo. E nós também já aprendemos sobre isso. Que nós não devemos apenas ser humildes como Cristo foi, mas nós devemos servir como Cristo serviu a Deus. Como Cristo foi obediente a Deus e foi obediente até a morte e morte de cruz. Timóteo não era apenas um exemplo vivo da humildade, mas era também um exemplo vivo de como nós devemos servir uns aos outros. Os filipenses iriam ouvir as palavras de Paulo, mas iriam ver também diante dos seus olhos uma pessoa que aprendeu a servir seguindo o exemplo de Cristo. Paulo, ele envia então Timóteo para reforçar o seu ensino. E ele mais do que isso, ele além de enviar e esperar boas notícias, ele também nutre no seu coração a esperança de que em breve ele iria reencontrar os filipenses e ele ia ver na vida dos filipenses o desenvolvimento de humildade e também de servidão. Por isso ele termina esse parágrafo dizendo, portanto, é ele quem eu espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Concluindo a mensagem de hoje, o que é que nós aprendemos com esses versículos? Primeiro, nós aprendemos que Deus coloca em nossas vidas pessoas para representá-lo em nossa caminhada cristã. Muitas vezes nós não vemos Deus agindo na nossa vida. E Deus coloca algumas pessoas que são representantes, que são seus representantes, para nos mostrar
Deus está presente. Deus continua interessado na nossa vida. Deus continua nos ajudando. Deus nos ajuda consolando. Deus nos ajuda corrigindo. Deus coloca pessoas em nossas vidas, em nossa caminhada cristã. Essas pessoas, que muitas vezes nem têm essa consciência, são representantes vindos da parte de Deus para nos ajudar a suportar os fardos, as dificuldades da nossa caminhada. Aprendemos também que os amigos, além de representarem a presença de Deus, eles também são uma evidência do cuidado de Deus em nossas vidas. Deus supre as nossas necessidades através de amigos cristãos. Quem nunca recebeu uma visita? Quem nunca recebeu uma oração no momento de dificuldade? Quem nunca foi ajudado financeiramente por um amigo cristão? Quem nunca recebeu naquele momento mais escuro da vida ânimo de um amigo cristão? Quem nunca viu no amigo o cuidado de Deus pela sua própria vida? Amigos como Timóteo aliviam as nossas cargas, nos ajudam a cumprir a missão e nos dão alegria. Eu quero sugerir que você nessa noite, em primeiro lugar, reconheça os amigos que Deus tem colocado na sua vida. Seja grato por amigos assim. Seja assim para outras pessoas que estão necessitando de amigos verdadeiros. Muitas vezes nós queremos ter amigos assim, mas nós não nos dispomos a ser amigos assim. Então nessa noite eu gostaria que você primeiro reconheça os amigos que Deus tem colocado na sua vida. E em segundo lugar eu quero te encorajar a ser um amigo para uma pessoa num momento de tristeza e de aflição. E eu termino aqui citando a frase de Robertson, que diz o seguinte: o melhor caminho para ser feliz é fazer os outros felizes. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, em primeiro lugar nós queremos te agradecer, porque o Senhor não nos criou para vivermos sozinhos e isolados, mas o Senhor nos criou para vivermos em comunidade, em família, em meio aos irmãos e irmãs da fé. E queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor sempre nos envia amigos cristãos verdadeiros, que são os seus representantes em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pelos amigos que nós encontramos na nossa caminhada cristã. E pedimos também, ó Deus, que da mesma maneira que os amigos nos abençoam, nós também possamos abençoar a vida daquelas pessoas que necessitam de amigos que são seguidores de Cristo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.